converso com a Luísa Helena Paiva. Ela é formada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará e a coordenadora do abrigo Tia Júlia. Vamos conversar sobre os desafios da adoção de crianças que estão lá aguardando um paizinho, uma mãezinha, como você que está em casa. Crianças sofridas, precisando de um lar. Doutora Luísa Helena, é um prazer recebê-la. Prazer também estar aqui. Vou falar em nome de todas as crianças do abrigo Tia Júlia e agradecer esse convite da gente poder mostrar o trabalho da gente. E a gente fica emocionada e eu venho, todas as vezes que eu venho, eu agradeço a Deus, porque a gente está mostrando um pouco da realidade do abrigo e as crianças que estão lá aguardando uma família para serem adotadas. Isso é verdade. Vamos lá conversar sobre isso, doutora. Doutora Luísa, quais são as condições que as crianças estão vivendo lá no abrigo hoje? Elas estudam em escolas particulares, porque também a gente tem parceiros. Então, assim, às vezes as pessoas ligam e perguntam como é que ela pode ajudar o abrigo e o que é que a gente faz. A gente paga o colégio de uma criança. Então, hoje a gente tem 40 crianças estudando em escolas particulares. Enquanto a criança está no abrigo, a gente tenta tornar a vida delas mais saudável. Elas também cobram muito uma família. Elas questionam por que elas não têm uma família. Então, é todo um trabalho de dedicação, de responsabilidade, de respeito com a criança. E é um trabalho que também as pessoas têm que conhecer, porque para as pessoas elas verem o quanto é importante elas conhecerem as crianças, o abrigo, o trabalho da gente. Mas é uma coisa que você se apaixona, você não pede. Você vai se apaixonando pelo trabalho da gente. E a maioria das crianças que chegam ao abrigo, com que idade? Tem recém-nascida, maiorzinha? O nosso perfil é de 0 a 7 anos. Só que eu tenho 14 crianças que estão disponíveis para adoção. Essas 14 crianças são especiais. Eu tenho uma sala no abrigo, um dormitório, que é a SE, que é a sala dos especiais. Todas essas 14 crianças, elas ou são cegas, elas têm PC, elas têm paralisia, elas têm algum comprometimento. Então é assim, eu tenho crianças que ainda são crianças que têm 18, 10, 17, 22 anos. Aí as pessoas dizem, mas a sua faixa etária não é de 0 a 7, mas essas crianças, a maioria delas, chegaram bebês, recém-nascidas, e que nunca foram adotadas. Eu digo que para Deus nada é impossível. Talvez elas sejam, mas é mais difícil. Até porque elas não se enquadram no perfil das crianças que é mais procurado. Isso aí traz uma sequela, né, doutora? Vai levando para a vida já essa dorzinha, né, de outra rejeição, não é? E é tão interessante, porque todas as vezes, todas as tardes, no final da tarde, ou quando a gente está assim, mais triste, está cansada, a gente cansa. Cansa por quê? Porque não é aquele cansaço físico, é o emocional. De ver tanta criança ali que poderia estar numa família, mas todas as vezes que eu estou assim, triste, chateada, eu vou lá para a sala dos especiais, porque quando você olha para a casa da criança daquelas, que tem crianças lá que são restritas ao leito, elas não se locomovem, mas por trás disso a gente tem toda uma equipe para cuidar dessas crianças. Então, quando a gente entra nessa sala, nesse dormitório, você olha e vê que seus problemas são tão pequenos em relação às crianças que estão lá, que todo dia eu agradeço a Deus por eu estar lá, fazer parte da vida daquelas crianças e, de uma certa forma, ajudar, né? A oportunidade de ajudar, né, doutora? E o que a pessoa precisa fazer se ela quer adotar uma criança, está aí em casa, já tentou engravidar várias vezes, tem vontade de ter uma criança, tem vontade de adotar, mas tem medo, tem algum temor. O que a senhora diria para uma pessoa que está aí em casa sobre isso?
as pessoas, elas têm, como eu disse, tem que conhecer o abrigo, tem que ir lá e conhecer as crianças. Para que a pessoa possa adotar, primeiro ela tem que fazer um cadastro no juizado. E ela vai lá, ela tem o perfil das crianças, mas é tão interessante que o perfil das crianças mais procuradas eram aquelas crianças de 0 a 3 anos, branquinha, menina e bonitinha. Só que lá no abrigo esse ano a gente, assim, Deus tem sido tão bom que Ele tem mostrado outro caminho. Quando as pessoas chegam, a primeira coisa que eu faço, eu não levo logo elas para verem as crianças pequenas, eu estou levando mais para elas conhecerem as crianças maiores, que eu tenho crianças de 4 a 7, 8 anos. E o que é que acontece? É tão interessante a gente ter obtido assim, resultados muito bons, satisfatórios, porque esse ano a gente tem 12 crianças que foram adotadas. E crianças com idade de 4, 5, 6, 7 anos, coisa que era muito difícil de acontecer. Por quê? Por causa do perfil mais procurado. Então, é assim, a gente mudou um pouco para que essas crianças também tivessem a oportunidade. Porque essa faixa etária de 4 a 7 anos são aquelas crianças que vão mais para a adoção internacional. Quanto tempo, em média, demora um processo de adoção? A gente tem 2 anos para trabalhar aquela criança. A gente tem 2 anos. Ou essa criança retornaria à família, ou essa criança iria para o cadastro de adoção. De 6 em 6 meses, a gente tem que mandar para a equipe interdisciplinar do juizado um relatório social dessa criança. Só que a gente já mandava de 2 em 2 meses. E a gente tem 2 anos para que se resolva essa situação. Mas há casos que nem precisam de 2 anos. E tem outros que precisam mais de 2 anos. Porque se você não conseguiu dar um destino para essa criança, você vai, logicamente, essa criança vai ficar no abrigo até que ela seja destituída e que ela possa ser adotada. Então, a gente, assim, não tem um prazo definido, você está entendendo? Olha, eu tenho crianças de 4 a 7 anos no abrigo e algumas crianças estão esperando a destituição do poder familiar para que elas possam entrar para o cadastro de adoção. Só que às vezes demora, né? Assim... Porque algumas têm ainda o pai de origem, a mãe de origem, né? Já cadastrado lá. Aí tem que desvincular primeiro dos pais de origem para poder entrar com a adoção dos novos pais. Mas isso tem que ser uma coisa feita com muita responsabilidade. Aí as pessoas, não é uma coisa, não, a gente hoje vai resolver, amanhã a criança já é destituída. Mas as crianças que chegam lá sem registro, sem pai de origem, é bem mais rápido, doutora? Não, deixa eu lhe dizer. As crianças que às vezes elas chegam sem registro, crianças são abandonadas em hospitais. Antigamente se tinha aquela preocupação que quando você ia deixar uma criança, você deixava numa porta ou num lugar onde essas crianças pudessem ser achadas por alguém. Hoje em dia não tem mais aquela preocupação. A gente teve crianças que foi deixada na ponte do Rio Siqueira. Tem crianças que são deixadas mesmo na rua. As famílias, não sei se mães ou pais, eles estão deixando as crianças, não se importa onde elas vão. Aí é mais fácil, porque a gente também tenta investigar durante um certo tempo que alguém apareça. Se arrependa. Mas às vezes é difícil. Quase a gente não tem, né, esse retorno. E as crianças depois de adotadas, certo? Existe algum acompanhamento do governo, existe algum assistente social que vá visitar a criança para ver o bem-estar, se ela está bem, principalmente nos casos dos estrangeiros, como isso é feito? As crianças aqui que são adotadas à adoção internacional, tanto a gente acompanha como a equipe do juizado. Então, não é uma coisa assim, pronto, você vai para casa amanhã e adeus, ninguém tem mais nenhuma responsabilidade. Porque o que acontece? A família recebe a guarda provisória. A guarda provisória é que ela fica com a criança até que saia tudo legalmente. Então, durante um tempo, elas são acompanhadas. E na adoção internacional, a gente tem contato com o pessoal, sempre ela é feita pelo SEJAI, que é a adoção internacional. Então, também tem a equipe do juizado e tem pessoas que ficam acompanhando durante um tempo essa criança. Quer dizer, os estrangeiros não podem chegar aqui de imediato e ir embora. Eles têm que ficar um tempo aqui
para mostrar a residência, mostrar assim, um pouco de estabilidade, que a criança está bem. Só depois eles são liberados para retornar ao país de origem. A gente já teve vários casos de crianças que foram para a adoção internacional. Então, não é assim, eu passo uma semana. Não, é de 1 mês a 2 meses. Até porque tudo é observado. Tem um estágio de convivência. Durante um tempo, a equipe do abrigo, ela acompanha essa criança. Então, são várias etapas. Não é assim, você chegou, visitou, eu quero adotar aquela criança e ela vai. O que as pessoas que estão em casa e os pais que estão interessados em adotar uma criança têm que levar em consideração é que existe a boa vontade do abrigo e do governo para essas crianças receberem um lar. Então, esse tempo, essa adoção temporária, né, de adaptação que a criança está convivendo com os pais, o abrigo e o governo vai fazer tudo para tudo isso ser liberado, porque já pensou o trauma bem maior dessa criança retornar, porque os documentos não deram certo. Quer dizer, existe toda uma colaboração para isso dar certo, não é, doutora? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu escolhi ele vai ser meu filho, mas também tem que levar em conta se a criança também ele escolheu. Não sei. Não é isso? Então, assim, as pessoas, quando elas vão adotar, elas é uma expectativa tão grande, elas jogam tantas coisas assim, eu acho até que é uma carga para a criança da responsabilidade delas se enquadrarem a essa família. Mas também a família tem que pensar no lado da criança. Não é só a criança que tem que dar, a família também. E o índice das crianças deixadas em hospitais é muito alto, doutora? 90% das crianças que estão no abrigo, os pais são usuários de droga. 90%, pai e mãe. Mas a gente hoje está com um número muito grande de crianças que são deixadas em hospitais. Geralmente, a mãe tem a criança, deixa, ou a mãe, o filho está doente, a mãe vai para o hospital, o filho se interna e ela acompanha. Durante um certo tempo, quando a criança já está perto de receber a alta do hospital, o que é que acontece? As mães abandonam. Eu até penso assim, será que abandona porque não tem condições de cuidar dessa criança, de manter essa criança em casa? Geralmente as crianças também estão sendo deixadas em hospitais. Ultimamente tem crescido muito o número de crianças que estão sendo deixadas em hospitais. É uma pena. Agora, doutora, no caso, qual é o motivo que mais tem prejudicado a pessoa de conseguir adotar uma criança? É o perfil, justamente, porque, como eu lhe disse, o perfil mais procurado é naquela faixa etária de 0 a 3 anos, meninas. Então, às vezes, as pessoas, elas acham, geralmente, as pessoas, às vezes, elas ligam, eu queria ir numa briga, eu quero adotar uma criança, e eu quero visitar e eu quero ver as crianças. As crianças não são mercadorias, primeiro. Lá não é o supermercado que você vai lá e que você escolhe a mais bonitinha. Tem todo esse processo. E a criança, ela tem o direito de, por exemplo, se ela é um pouquinho maior, de dizer, eu não gostei muito dessa mãe ou desse pai, vocês dão essa abertura? O que é que acontece? O processo de adoção. Quando tem um casal vinculado a uma criança, a primeira visita, eles vão acompanhar da equipe do juizado, ou é o casal, ou quando é só uma pessoa. E eles conhecem a criança, mas como? Eles ficam só observando, a criança fica brincando e eles observando. Então é assim, é como eu disse, a criança tem que escolher, porque ninguém vai fazer se você vai adotar e a criança não mostra nenhuma simpatia pelaquela pessoa, então você pode ter certeza que ela não vai. Há uns 2 anos atrás, tinha uma criança que ela ia ser adotada por um casal de italiano e ela não se adaptou de maneira nenhuma. Isso é certo, porque a criança também tem o seu direito. Já é uma criança bastante sofrida para ainda passar por tudo isso. Doutora, existe alguma consideração final que a senhora queira deixar para as pessoas queridas que estão aí em casa? Mas existe tanta criança esperando ser adotada, esperando um pai ou uma mãe. E é uma coisa assim... E a gente que está no dia a dia, que a gente está vendo tudo, a gente vê o sofrimento das crianças, a esperança de ter uma família. Então, se desprenda mais.
Eu acho assim que tudo que a gente faz, assim, Deus, acho que Ele dá em dobro. Se dê uma chance, né? Faça uma visita e pense, reflita e Deus vai te iluminar a resolver. Se cadastre, porque para você visitar o abrigo, você tem que estar cadastrado. E quem sabe, às vezes tem gente que vai só fazer um trabalho, aí se apaixona por uma criança, a gente já teve vários casos. Então é tão bom isso, faz tanto bem a gente. Pois muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigada também a você.